Boa noite, Flávia. Primeiro, te agradecer por aceitar participar com a gente aqui da biblioteca. A gente fez um mês, né, de comemoração do Dia do Geógrafo e é hoje, né? Parabéns pelo seu dia. Obrigada. É uma profissão que realmente contribui bastante para a sociedade. E a gente quis fechar, né, o mês do geógrafo com uma live. Que bom que a gente conseguiu uma professora do nosso departamento, né, gente? Que a Flávia, ela é nossa professora lá da Geografia, da UFRJ. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? E te agradecer e te dar o espaço, te dar a palavra. Você vai falar um pouquinho com a gente sobre geografia marinha, né, que é a sua área. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho de você para a gente começar o nosso bate-papo. Legal. Bom, queria agradecer muito esse convite. Fico muito feliz de ser exatamente no Dia do Geógrafo, né? Teve várias coisas durante o mês, mas hoje é o Dia do Geógrafo. E eu sou geógrafa desde a graduação, mestrado, doutorado, então sou geógrafa mesmo, né? E principalmente por ter vindo da biblioteca, né, do PPGG, que de uns anos para cá, eu como sou professora de lá desde 2014, eu vejo que a biblioteca, realmente com a Valéria e a equipe, mudou radicalmente, assim, né? Muitos eventos bacanas, o acervo sempre preocupado, né? Todo mundo sempre preocupado com o acervo, até nas reuniões de departamento vem sendo assunto, né? Vou pedir lá. Exatamente. Então, mostra que tem um carinho, um cuidado com uma biblioteca que é muito importante para o país, né? Uma das mais importantes bibliotecas da geografia no país. Então, enfim. E aonde eu estudei pra caramba, estudo ainda. Vou lá, é do lado do meu laboratório, né? É a portinha do lado. E eu sabia de cor onde ficavam os livros de geografia marinha. Agora eu não sei mais porque mudou um pouco, mas ainda encontro. Mas é só pedir ajuda. Bom, exatamente. E vocês super estão lá ajudando. E, bem, eu sou coordenadora, né, do Laboratório de Geografia Marinha, desde o ano que eu entrei lá como docente na UFRJ. Isso foi em 2014. Mas o laboratório ele já existe há muitos anos. Na verdade, ele é fruto de um outro laboratório, que tinha um nome maior, mas abarcava diversos pesquisadores, que alguns já se aposentaram, outros saíram. E já tem uns 15 anos, provavelmente, que ele se chama Laboratório de Geografia Marinha. Foi aonde ele era coordenado pelo professor Dieter Mirri, que foi meu orientador desde o final da graduação, mestrado e doutorado. Então, eu já sou do laboratório há muito tempo, né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu entrei como docente para o departamento. E o Dieter já estava aposentado, e aí eu pude coordenar esse laboratório, que foi tão, né, importante para a minha base, assim. Enfim. Então, assim, é um laboratório ainda pequeno, né? Só tenho eu como coordenadora e diversos alunos, sem eles nada seria feito. E a gente faz várias reuniões. Lá eu coordeno o projeto Maravista, um projeto de extensão que vem crescendo cada vez mais. E é um pouco isso, né? É uma área, essa área de geografia marinha, eu fico feliz também de poder falar dela. Na semana que vem, na verdade, na outra, dia 8 de junho, vai ser o Dia do Oceano, né? A gente até vai fazer uma live também, provavelmente, do laboratório, do projeto. É um assunto que também, desde o final da minha graduação, então, eu estou me dedicando a fazer pesquisa nele, né? Eu acho que é um assunto muito particular, assim, da geografia. E isso me levou a pensar um pouquinho desde quando a geografia, né, estuda os mares e as costas, né, as praias, enfim, como que é essa história. Enfim, e aí isso fez com que eu, até quando eu entrei para o doutorado, o meu projeto de doutorado, eu iniciei com essa pesquisa. Na verdade, na hora que eu fui ingressar para o doutorado, eu tinha um outro projeto de pesquisa, mas eu fiz uma introdução, já falando um pouquinho da tradição dos estudos costeiros e marinhos pela geografia. E porque realmente é um assunto, assim, quando a gente fala geografia marinha, pouca gente consegue... não é um termo muito usado, né? A gente fala mais, por exemplo, biologia marinha. Você já deve ter ouvido falar. Várias vezes, várias. Geologia marinha. Todo mundo sabe mais ou menos, assim, já ouviu falar, tá? Mas geografia marinha chama um pouco a atenção, né? Assim, o que é geografia marinha, né?
E aí isso me fez pensar, mas esse termo é um termo usado, já era usado antes, né? Quem são os geógrafos que trabalharam e trabalham com isso? E aí eu fui ver um pouco até da história da oceanografia, que tem um marco assim no século XVIII, foi um livro que foi feito pelo Marsigli, chamado A História da Oceanografia, ou melhor, como é a História dos Oceanos, alguma coisa assim. E aí ele é considerado o pai da oceanografia. Mas, na verdade, o ensino dessa ciência, do estudo dos oceanos, das correntes, da parte física e tudo, era feito academicamente pela geografia. Quem oferecia essa disciplina, né, era a geografia, desde o século XIX. Então, eu comecei a ver aqui tanto a parte física, como, por exemplo, a importância dos portos, a importância da navegação, né, a pesca, eram assuntos tratados por geógrafos, inclusive geógrafos bastante conhecidos na geografia humana, como Vidal de Lablache, Hatzel, que tinham livros com capítulos dedicados a esse assunto. O Vidal de Lablache, se não me engano, oferecia uma disciplina que tratava de oceanografia e dessa parte social também dos mares. Enfim, então eu adorei assim, conhecer essa história para me encontrar também, saber o que eu queria fazer, né, em relação a esse assunto, enfim, o que me atraía. Eu me lembro que quando eu entrei no laboratório, eu fazia parte de um outro laboratório, que era mais na parte da geografia política, econômica, mas eu assisti a aula do professor de Termi e fiquei fascinada com a questão das ondas. Falei, nossa, que interessante esse negócio de formação de onda, como a onda chega, e tinha umas fórmulas matemáticas que ninguém entendia nada. Mas, mesmo assim, eu falei, nossa, como é que se explica umas coisas por fórmula matemática, né? Um negócio, que louco, tudo isso. Aí eu me interessei, me falei com o Dieter na época, mas eu gostava muito de arqueologia, desde nova, assim. Antes de eu entrar para a geografia, eu tinha pensado em ser arqueóloga. Ai, Como não também gosto. existia... Hã? Eu também gosto de arqueologia. Ah, pois é, Eu acho imagino, muito né? interessante. Não, e arquivo tem um pouco a ver com essa coisa arqueológica de pesquisar coisa, né? Eu acho. Mas não existia graduação, não é uma coisa simples fazer, se tornar arqueóloga, né? E aí, quando eu fui falar com o Dieter, ele falou, essa parte de arqueologia eu não trabalho. Mas aí eu falei, não, mas eu gosto dessa coisa do nível do mar também, essa coisa histórica, geológica, né? E aí ele começou a falar, a gente não se entendia, não estava entendendo bem que as ideias dele. Aí ele falou, vamos para um trabalho de campo. Aí foi quando eu entendi. Tudo que ele falava em aula, eu falei, agora estou entendendo o que ele queria dizer, né? A gente foi lá para Maricá, ali depois de Niterói, né? Ver os efeitos de uma super ressaca, um evento extremo que teve no ano de 2001 e que derrubou diversas casas e a estrada que passava ali na beira. E acabou que isso se tornou o tema da minha pesquisa de mestrado. E eu vi que eu podia, inclusive, linkar com o que eu já estudava um pouco antes, que era parte também social, né? Ver quais os prejuízos daquela ressaca para aquelas pessoas, né? Qual a percepção que as pessoas têm em relação à mudança climática, a nível do mar. E, ao mesmo tempo, a parte que me atraía das ondas mesmo, né? Entender como funciona uma onda, energia de onda, por que uma onda quebra mais forte num lugar do que em outro, enfim. Então, toda a questão morfológica da praia, né? Como o relevo da praia é. Então, eu fui vendo um pouco isso, que inclusive na história da geografia marinha, eram esses assuntos interligados que estavam presentes no início. Aos poucos, a oceanografia foi saindo, foi se tornando mais independente, né? Virou um curso já, mais recentemente, mas mesmo assim existem particularidades na geografia marinha. Né? E aí é importante falar assim, que as pessoas pensam então que a gente está falando só do mar quando fala geografia marinha. Mas na verdade é uma área que abarca também a parte costeira toda. Os estuários, a chegada, né, dos rios, a formação de manguezais, a ocupação da orla, né? Enfim. Então, é uma área muito abrangente, como realmente
uma área da geografia, né, uma sub-área da geografia muito abrangente e que pode se ramificar em diversas especialidades. Então, um pouco Então, isso, sim, história. é bem legal, porque abrange bastante coisa. A gente acha, eu particularmente, eu achava quando você falou assim, a geografia marinha, coisa só do mar. Aí eu ficava Aham, pensando, pois mas é. como que ela estuda o mar, gente? E não, né? É. Tem várias outras vertentes, né? Aí, assim, você falou da costa, né? Que vocês também trabalham com a costa. Uhum, E como é que a geografia marinha ela pode ajudar na gestão da costa brasileira? Qual o uhum, papel que ela tem nesse momento? sim. Então, é uma pergunta bem interessante, né? Porque já tem, sei lá, desde a década de 90 que se começa a falar num termo de gestão costeira, depois virou gestão costeira integrada, e a gente tem uma lei no Brasil, que é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que data de 88, e que foi construído com a ajuda de diversos geógrafos, que estavam justamente pensando o planejamento da costa. Né? Então, a gente tem, inclusive, geógrafos do departamento, que já estão aposentados, como o próprio Dieter, mas também o Cláudio Egler participou, a Berta Becker participou também da elaboração de alguns documentos para essa lei. Em São Paulo foi o Antônio Roberto de Moraes, que teve um enorme destaque. E então a geografia ela contribuiu muito com essa ideia de planejamento, de entender o que é essa enorme costa brasileira, né? E a gestão, ela trata, basicamente, a gestão costeira é uma gestão de conflitos. A gestão ambiental, de um modo geral, né? A gente Uhum. quer gerir os conflitos que existem. E na zona costeira a gente tem muito conflito, porque é uma área, a área mais populosa do planeta, uma área que tem múltiplos usos, então tem vários recursos importantes, né, tanto marinhos quanto costeiros. Em relação aos marinhos destaca-se o petróleo mesmo, o gás e o óleo, né? Mas a gente tem vários outros. A própria areia é um recurso muito importante para a construção civil. Mas a gente também tem turismo, a gente tem habitação, a gente tem pesca artesanal, população ribeirinha, né, junto dos estuários. E isso tudo dentro de um ambiente muito dinâmico do ponto de vista físico, porque a gente está falando de um ambiente de interação, de várias interações, né, do mar com a terra, com o ar, que é muito frágil, de alguma forma, são ecossistemas muito específicos. Então, a gestão costeira, ela tem que abarcar essa multiplicidade de situações. E a geografia, ela tem diversas contribuições, né? Desde essa questão inicial, que eu acho que foi o ponto inicial, que foi o planejamento, entender a ocupação, esses conflitos, mas também coisas mais recentes, né? Pensar de forma integrada esses assuntos todos, que é uma coisa que a geografia, né, faz muito bem, ela integra muitos assuntos, né? Então, tudo isso faz com que o geógrafo tenha um olhar, até hoje, né, desde o início da história do gerenciamento costeiro no Brasil até hoje, muito importante para pensar, e até mesmo, assim, se pensar, eu até vou publicar agora um capítulo, um livro, que vai falar um pouco disso, de o que é a zona costeira, do ponto de vista, assim, da geografia, no sentido da geografia do espaço mesmo. Assim, até onde vai a geografia no território? A geografia, não, desculpa, até onde vai a zona costeira no território? Né? Porque é um ambiente tão difuso. Até onde no mar se chama zona costeira? E depois se torna oceano aberto, por exemplo. Né? Até onde interessa a geografia estudar? E para a Terra também, o que é a zona costeira, o que já é a continente? Então, isso também é muito geográfico, entender esses limites territoriais, né, esses limites espaciais, enfim, daquele ambiente, como diversos fatores interferem. Então, eu acho que tem isso, essa contribuição, e aí estudos mais localizados também, né? O próprio estudo, que eu tenho uma aluna, por exemplo, que está agora terminando o mestrado dela, aí no PPGG, né? Lá no PPGG, agora a gente não tem mais A gente não como ir tá. lá. Mas, enfim, que sobre os pescadores artesanais da cidade do Rio de Janeiro. Né? E os conflitos dessa pesca, né, desses pescadores que ainda sobrevivem em plena Copacabana, por exemplo, o Lagoa Rodrigo de Freitas tem vários pescadores artesanais na Barra da Tijuca.
como eles sobrevivem à intensa urbanização, à modificação de cultura, à pesca industrial, né? Então, como que a geografia pode, né, tá estudando, entendendo, por exemplo, o uso do espaço que esses pescadores fazem, aonde eles pescam, qual a conexão que eles têm com o ambiente costeiro, né? Qual a necessidade que eles têm de ser pescador ainda, como eles ainda conseguem manter o território deles em terra também. Eles perderam muito, né? Imagina em Copacabana ter pescador artesanal. No meio Eles daquela são confusão toda. sufocados. Você sabia que tinha pescadores artesanais em Não, não Copacabana fazia. ainda? Não, eu achava que nunca tinha existido até. Lá não, porque lá é muito movimentado. Eu acho que como eles sobrevivem é uma arte, porque ali é muito complicado. É por aí mesmo, né? Então, eles foram sendo esmagados pelo crescimento da cidade, né? Na Lagoa Rodrigo de Freitas também ninguém percebe, assim, mas tem lá um rancho, que é o nome que eles dão, né? Com uns decks, assim, aonde eles ficam, eles dormem, eles têm os barquinhos deles, enfim, e as pessoas passeiam ali diariamente, às vezes E não eles se dão conta. sobrevivem, Flávia, dessa pesca? Aí eu acho que é variado, né? Alguns acho que sim, mas a maior parte que eu acho que tem diversas atividades, tem outras atividades. Aí, inclusive, acho que todos provavelmente fazem, por exemplo, no Réveillon, passeios, levam as pessoas, entendeu? E durante o ano também, eles levam pessoas para conhecerem as ilhas, Cagarras ali, né? Então, eles têm outras atividades, às vezes na construção civil. Então, eles se diversificaram para poder também sobreviver, né? Sobreviver. E aí tem um conflito também em relação à poluição. Um conflito ou um problema, enfim, em relação à poluição, que as pessoas não confiam mais tanto no peixe que é pescado, por exemplo, na lagoa, né? Mas, enfim, acho que é um pouco por aí, né? São várias as contribuições, eu acho que o geógrafo pode dar. Então, assim, no caso da gestão da costa brasileira, vocês têm um trabalho gigante, então, né? Para poder organizar tudo isso, né? O que é costa? Eu fiquei curiosa. O que é costa? O que é continente? O que é costa? O que é mar? Então, é um trabalho bastante, digamos, bastante grande, né? Não, é um trabalho enorme, assim, né? É uma área toda, eu diria, né? A geografia marinha é uma área. Então, por isso que eu falei uma hora, né? A gente tem algumas áreas específicas, algumas especialidades que a gente pode seguir, né? Então, tem uma grande área da geografia marinha, talvez a mais forte, é a geomorfologia costeira. Então, as pessoas, por isso que, inclusive, a disciplina que é obrigatória, né, que foi obrigatória, na verdade agora o currículo está em transição, mas que sempre foi a disciplina obrigatória é a disciplina chamada geomorfologia costeira e não geografia marinha. Isso foi uma coisa que eu quero mudar nesse currículo novo, né, tornar a geografia marinha como a disciplina principal, e daí você vai se ramificando, né? Então, assim, são múltiplos assuntos mesmo. Na geomorfologia costeira, a gente vai abordar um pouco como, por exemplo, as praias, elas se modificam. Se a gente for ver bem, assim, quando a gente vai numa praia, ela nunca é igual, né? Ela nunca é igual ao dia anterior, né? Uma praia nunca é igual a outra, e a mesma praia, você vai num dia, vai numa hora, às vezes, dependendo da maré, ela já se modifica, né? Dependendo da intensidade das ondas. Então, praias arenosas variam muito. Por que se dá essa variação? Qual a influência do grão de areia, por exemplo? Esse é um estudo, assim, eu me lembro que uma vez uma colega minha falou, para que estudar o grão de areia? Uma coisa tão pequenininha, né? Nossa, a gente agora no Projeto Maravista, a gente está estudando areia. Então, assim, a gente começou a ver, inclusive, que quando é um projeto de extensão, né? E quando a gente levava só de levar diferentes tipos de areia, com cores diferentes, com tamanhos diferentes, com minerais diferentes, e expor para as pessoas olharem, todo mundo ficava impressionado, falando assim, caramba, por que essas areias são tão diferentes? Nunca reparei que tinham areias tão diferentes.
né? E deixa eu só carregar aqui, botar o carregador externo, que eu tô Tá. vendo que tá... Ah, vou botar aqui pra carregar. Será que saiu? Cadê ela, gente? Eu acho que ela saiu. Ih, tem que voltar. Descarregou. Ela tava colocando pra carregar. Vamos esperar um pouquinho, gente, porque ela tava botando pra carregar. Ah, voltou, peraí. Aqui. Já te adicionei. Ó, tô só aguardando você entrar. Mas... Peraí, vou chamar ela de novo. Acho que tô aguardando ela entrar, gente. Agora ela acho que vai. Oi, Oi, voltou. gente, é um problema isso, sabe? Esse negócio de... Acontece. É muito chato. É muito melhor a gente se ver ao vivo, né? Ah, isso é verdade. Nossa, eu tô com saudade de ver as pessoas, mas por enquanto a gente tem que É, tem que se tentar adaptar. se adaptar, É o jeito. Isso. Oi. Bom, mas aqui estamos. Estamos de volta. Eu estava falando então das areias, né? De Sim, como as pessoas é, elas ficam impressionadas. E aí a gente começou a ver isso e falar, não, a gente tem que fazer tipo uma exposição de areias, entender melhor as areias. E quando a gente vai ver, assim, as areias são muito importantes para várias coisas. Por exemplo, uma praia de areia grossa resulta numa praia íngreme. O fato da areia ser grossa demais, tipo em Maricá, a gente tem areias grossas, por exemplo, faz com que aquela praia seja mais íngreme, bem mais íngreme. E isso muda, inclusive, a forma como a onda quebra, que muda. E aí isso importa para várias coisas, tanto para a energia da onda, como ela chega e causa erosão, por exemplo, ou não causa, né? Como até, por exemplo, para a cultura, né? A praia de Maricá, ali em Itaipuaçu, a areia é tão grossa, que a praia é tão íngreme, que a onda ela só quebra quando ela encontra uma barreira. Ela não encontra a barreira até chegar na beirinha. Então ela quebra muito forte, bem na beira, e ninguém consegue entrar naquele mar. Tudo porque a areia é grossa e o mar é forte, nossa, né? Então interessante. é toda uma coisa assim nossa, aqui é aquela praia de tombo, você perde o pé assim que entra, é muito perigosa, tem a ver com a areia também, né? Claro que não só a areia, mas a areia influencia muito isso, por exemplo, vai influenciar inclusive para o surf também. Né? Se você tem bancos de areia, se a areia não é tão grossa, você já forma bancos de areia, já forma ondas que são boas para o surf. Né? Outros elementos também vão influenciar, mas tem aí, né? E fora toda a questão geológica mesmo, de entender, né?
como que aquela areia chegou ali, por que que ela é colorida. Lá em Búzios a gente tem uma praia de areias rosas. Por causa de um mineral, né, que é a granada, que tem presente nos costões que tem ali. E aí, de tanto que a onda bate nos costões, foi erodindo e foi formando uma prainha pequenininha de areias rosadas. Nossa, que Então, é bem legal, assim, né? São muitos assuntos mesmo, né? Então, tava a gente falando um pouco disso, como é que a gente abarca tanta coisa, desde os conflitos, da pesca até a areia, né? Por isso que não, é impossível um pesquisador fazer tudo sozinho, né? não Então, dá. cada um vai se especializando, né? Tem grupos. Eu não seria ninguém hoje. Hoje eu entendo cada vez mais, apesar de eu ser muito nova e acabei de ser aluna, mas eu entendo cada vez mais o papel dos alunos, né? Eu continuo aprendendo muito com eles e sem eles é impossível. Não tem como a gente fazer pesquisa. Precisa ter vários braços indo para a praia, né? Acho que é legal falar, você falou assim, como que eu estudo o mar, né? E isso também é uma coisa legal de se falar, né? Porque até nessa coisa de resgatar um pouco a história da geografia marinha, algumas pessoas já na década de 60, 70 falavam, defendiam a ideia, né, de que o mar ele não faz parte, ou o oceano, enfim, da hidrosfera. A gente tem que considerar que ele faz parte também da própria superfície terrestre. Ele é parte da superfície terrestre, por onde os navios passam, por onde rotas são pensadas, né? E isso tem a ver com as correntezas, e isso tem a ver, por exemplo, com o derramamento de óleo do Nordeste que a gente teve, que teve uma publicação recente, na época que saiu, comparando o movimento que o óleo fez com o caminho, com a rota que os navios negreiros fizeram para trazer os escravos aqui. E viram que era igual, porque eles dependem das correntezas, né? As rotas têm a ver com as correntezas. E a dispersão do óleo tem a ver com as correntezas. Né? Então, eles bateram o mapa da dispersão do óleo com o mapa dos navios negreiros e, caramba, bateu igual. Acho que foi uma notícia no BBC. Né? Então, é realmente muito interessante pensar que é possível estudar o mar, tanto do ponto de vista geopolítico, né, o mar e os oceanos, como também incentivar cada vez mais que os geógrafos possam embarcar, por exemplo. Por que não? Né? A oceanografia, agora a UERJ, por exemplo, acabou de lançar ano passado, final do ano passado, o primeiro navio oceanográfico da UERJ. E eu gostaria que a gente pudesse levar os alunos da geografia para entenderem como se faz as pesquisas num navio oceanográfico, hidrográfico, né? É muito interessante pensar que é possível entrar. Eu também sei como é que é. Eu agora há pouco também olhei aqui. Ele quer tomar iogurte. Daqui a pouco aqui também todo mundo vai estar com fome. Ele já jantou, ele abriu a porta e veio correndo. É bastante interessante. Agora, assim, qual é o papel, Flávia, da geografia marinha quando a gente fala da preservação ambiental? Eu imagino que tenha um papel muito importante, mas, assim, qual é o papel de fato? Sim. Então, acho que quando a gente fala, né, de gestão costeira, a gente já fala um pouco disso. Né? Alguns outros assuntos, especificamente em relação à preservação ambiental, a geografia também tem muito a contribuir. Então, eu falei rapidamente, assim, uma hora eu mencionei a poluição, que afeta as lagoas, que vai afetar os pescadores, né? Compreender, por exemplo, né, como que a pressão do turismo, né, do fenômeno do turismo, e toda o fluxo de pessoas que vai para cidades que são pequenas, como isso pode influenciar na poluição de uma lagoa, por exemplo, como ocorre na região dos lagos, é um assunto que o geógrafo pode adentrar. Esse também foi tema de uma aluna minha de mestrado que defendeu agora, em plena quarentena, fizemos uma banca virtual, sobre a poluição da Lagoa de Araruama, em que ela vai começar a mostrar justamente o quanto, na verdade, o turismo, né, e a urbanização vinculada a esse turismo. E, por outro lado, a falta de saneamento, né, de acompanhamento do saneamento,
acabou acarretando uma poluição muito acelerada da lagoa, que até o ano de 2000 era muito usada para vários esportes aquáticos e para praia mesmo. As pessoas se banhavam na lagoa, tem várias fotos, né, da água cristalina até o ano 2000, não tem tanto tempo assim, né? E aí, de repente, hoje em dia não se imagina mergulhar naquela lagoa, né? É muito poluído, tiveram várias mortandades de peixe. Então, esse assunto da poluição, entender, né, como os aspectos sociais, e aí também os físicos, porque a gente está falando, por exemplo, no caso da Lagoa de Araruama, de uma lagoa semi-confinada. O que quer dizer isso? Uma lagoa que é enorme, mas ela só tem um canal que a liga ao mar. Então, esse canal, que é o canal de Itajuru, que fica lá em Cabo Frio, é muito estreito. Então, a troca de água é muito pequena. A água não se renova. Se fosse uma lagoa que a água se renova, talvez ela não estivesse poluída. A Lagoa Rodrigo de Freitas é a mesma coisa. Na verdade, ela naturalmente ela fecha. Ou seja, se a gente não fizesse nada, o mar tenderia a fechar a Lagoa Rodrigo de Freitas. Porque o mar no Rio de Janeiro ele tem uma energia muito grande. Em contrapartida, não tem rios fortes rompendo essa barra da lagoa para o mar. A gente não tem isso aqui. Então, a tendência natural da nossa região, e a maré também, a maré é pequena no Rio de Janeiro. A tendência natural é que as lagoas de todo o estado se fechem. Não tem aquele ditado, há de estar que a lagoa há de morrer, há de fechar, sei lá, uma coisa assim, há de acabar, há de estar que a lagoa há de acabar, então. Se aplica perfeitamente ao estado do Rio de Janeiro. Só que aí a gente tem que manter aberto esse canal, e aí todo um processo também que tem a ver com gestão costeira, e tem a ver com a poluição, né, que é a manutenção desses corpos hídricos com a qualidade boa, para que eles tenham renovação e não fique tão poluído e a gente possa usar, e também não transborde, não alague as casas, né? Então está tudo conectado. E aí eu acho que nesse sentido que a geografia pode contribuir, por exemplo, no caso da poluição, né, em tentar entender essas conexões e tentar contribuir com as políticas de melhoria desses problemas ambientais. Se a gente for pensar agora, por exemplo, em relação às praias, tem um outro assunto que eu acho que a geografia deve adentrar mais, que é a preservação das restingas e das dunas. A gente nem se liga, eu me percebi isso dando aula, né, que existem dunas sempre nas praias arenosas, praticamente. Mesmo quando a gente vai em Ipanema, as pessoas não sabem, mas aquilo é uma duna. Muita gente não entende que aquele altinho que a gente pisa no início é uma duna. É uma duna frontal, não é uma duna igual aos Lençóis Maranhenses, que é um campo de dunas, né, móveis, que se movimenta com vento. Mas as nossas praias, toda praia, né, ela tem no começo dela uma duna frontal, depois ela vai caindo, aí a gente chama aquela plataforma onde a gente bota a barraca, é a berma da praia, e depois tem uma rampinha para chegar no mar, que é a face de praia. Mas o começo dela, naturalmente, se a gente não tiver alterado, é uma duna, que é coberta, geralmente no Brasil, por restingas. Isso foi completamente descaracterizado, né? Então, por isso que as pessoas não sabem nem o que é. Então, é muito comum a gente chegar na praia e, em vez da duna, ter um muro, ter uma escadaria, né? E aí, o que acontece com isso, né? Se a gente preservasse, né? Se for entender isso do ponto de vista geográfico, entender a importância de preservar, não só do ponto de vista ecológico, mas também considerando que aquela duna ela é uma barreira natural para a subida do nível do mar, por exemplo, a gente revela para a sociedade, para os gestores, né, a importância de fato, assim, além, que já é de fato para mim, né, ecológica já deveria ser suficiente, mas além disso, uma importância também para a sociedade, né, de dizer, olha, é uma barreira. Isso foi até um estudo de uma pessoa da UF que mostrou num condomínio em Cabo Frio que todo mundo arrasou com as dunas frontais e com as restingas porque elas queriam ter a vista para o mar. E às vezes as dunas são altas, tem árvore, e a pessoa não quer ver a árvore, ela quer ver o mar. Aí começaram a ocupar na década de 70, 80 e tiraram tudo. Agora, seja pela subida do nível do mar,
ou não, a gente não sabe dizer, mas só pelo fato de ter alterado e ocupado, o que aconteceu? Está tendo erosão costeira, porque desequilibrou. Aí agora as pessoas estão querendo voltar, está tendo um movimento, né, todo para replantar as restingas, para mostrar a importância daquela vegetação, a importância daquelas dunas para a sociedade. Eu acho uma pena que a gente precise mostrar só quando importa o homem, né? É, Por si só, a natureza deveria importar, né? Mas, enfim, a gente tem que recorrer, às é. vezes, a isso para É aquele, convencer. como tem aquele velho ditado antigo, né? As pessoas vão reparar depois que a porta foi arrombada, né? Vão querer botar a É, tranca, né? Que as pessoas falam. é, Em é. relação a isso que a gente está falando, Flávia, só uma curiosidade que me veio aqui à cabeça, como a gente está nesse período de pandemia, e a gente tem visto que muitas coisas assim no mar, por exemplo, eu estava vendo televisão um dia desse e tinha os golfinhos no mar. A gente viu que lá em Veneza, por onde passam as gôndolas, já tinha peixinho. Então, assim, a gente Sim, pode perceber que o homem dando uma acalmada nos ânimos, a natureza ela se aham, refaz, né? E eu acho que sim, sim, a geografia marinha ela também estuda esse sim, fenômeno, né? é, De volta, né, da natureza original. sim. A gente chama hoje em dia de resiliência, né? A Sim. capacidade de adaptação ou de retorno, né? A uma situação original, ou semelhante, ou de equilíbrio, sei lá, ou semelhante ao que tinha antes, né? Foi legal você perguntar isso. Eu participei de uma publicação de uma rede que eu faço parte, que é a rede ProPlayers, é uma rede ibero-americana, que fez uma publicação com mais de 40 especialistas de diversos países, justamente falando recomendações em relação ao Covid, né, para o pós-Covid, assim, como é que vai ser o uso dessas praias? Porque justamente quando a gente começa a ver que as praias têm vida, né? Que aquela, por exemplo, teve uma imagem de Copacabana totalmente vazia. E acho que as pessoas olharam assim, viram a areia. A gente nunca vê a areia de Copacabana, a gente só vê pessoa, né? E essa questão das águas serem cristalinas e dos bichos estarem voltando, alguns, parece que não se sabe se realmente foi porque parou, se já sempre foi daquele jeito e rolou uma sensação assim, né? E resolveram chamar a atenção. Mas algumas coisas com certeza voltaram mesmo, né? Então, assim, isso tudo alertou as pessoas e falaram assim, gente, a gente precisa deixar a natureza descansar um pouco. Precisa repensar, até um assunto muito importante, que é a capacidade de suporte das praias, dos ambientes costeiros, né? Quanto que a gente pode estar exercendo de pressão nesses ambientes? Para que eles, A nossa relação inclusive, precisa mudar, né? Nossa relação com o meio ambiente precisa mudar. precisam mudar, inclusive para que a gente continue gostando daquele lugar. Sim. Porque, assim, em Araruama, como eu falei, foi um uso tão inadequado que, inclusive, hoje as pessoas elas vão para Araruama, mas não vão mais na Lagoa. Elas vão para poder ir para Cabo Frio, para poder ir para Búzios, para poder ir para Arraial, porque tem a sua casinha de veraneio lá, né, e já está acostumada a ir, mas elas não usam mais aquele ambiente como usavam antes, né? Então, quanto mais a gente continua usando dessa forma, nós mesmos começamos a perceber que não interessa mais usar aquele lugar. Né? É uma grande contradição mesmo, né? Até o turismo tem muito isso, né? Búzios, por exemplo, era um paraíso. E hoje em dia muita gente evita ir, justamente porque ficou tão conhecido, né? Tão valorizado que passou a ser desvalorizado para muita gente, né? A natureza Então, foi isso se esgotando. é, foi se esgotando. E agora, e por outro lado, a beleza, infelizmente, precisou desse momento para a gente ver, é que, mesmo com todo o impacto que a gente causa, a natureza tem essa resiliência. Isso é bonito também, né? De ver que, assim, os bichos existem e eles... Se a gente parasse tudo mesmo mais ainda, talvez eles retornassem em pouco tempo, né? A natureza talvez se recuperasse bastante, em não tanto tempo assim. Então é possível um mundo melhor, digamos assim. Sim, Eu acho, né? é. Eu acho que a nossa relação com a natureza, ela tem que, de alguma maneira, depois de tudo isso, mudar, né? Porque não dá para É, continuar desenfreada como estava, né? O é, nosso,
sei lá, consumo da natureza. A gente ultimamente a gente vê que todo mundo consome a natureza sem pensar se ela vai ter tempo de se refazer ou não. É. E esses 2 meses que a gente já está em off, né, praticamente, Pois é. mais de 2 meses, já foi um respiro para ela. É. E Exatamente. Foi um é bem descanso. interessante. É. Flávia, gente, foi muito legal conversar sobre esses assuntos com você, porque a gente se vê praticamente todos os dias, né? E não sabe, né? Não sabe. Eu sabia que você fazia alguma coisa de geografia marinha, mas a gente não sabe o que de fato, né? Então, assim, nossa, a gente aprende muita coisa, né? A gente vê que existem muitas vertentes que a gente pode ver dentro da geografia. Eu tenho aprendido muita coisa durante esse mês do geógrafo. Está sendo bastante produtivo para a gente. E assim, eu fiquei muito feliz com tudo que você colocou. A gente podia fazer, sei lá, um por dentro do departamento, para cada um conhecer, porque eu aposto como, inclusive, os colegas não se conhecem. Acho ótimo, boa ideia. Vou lançar vou lançar essa ideia. Você tem gás, assim. Vou lançar. Não, adorei, por dentro do departamento. A gente tem por dentro da pesquisa que você conhece, né? Que a gente está colocando os alunos para falar sobre as pesquisas dele. Então, a gente pode pensar no por dentro do departamento. Você tem também departamento de cartografia, tem departamento do Lageossolos, de pro Guerra falar. Eu achei ótima a ideia. Pode deixar que eu vou lançar lá no e-mail do professor. A gente tinha uma ideia, assim, de fazer umas jornadas internas, justamente para se conhecer melhor nessa questão da pesquisa. A jornada mesmo de iniciação científica serve muito para isso, né? Que a gente vê através dos alunos. Sim. Mas acho que, enfim, é uma oportunidade agora. Quem sabe a gente consegue agora. Não, vamos conseguir. Você deu uma ótima ideia, adorei. Adorei. E aí eu queria até lembrar que eu ia estar, né, se não fosse a quarentena, a gente ia fazer um pré-lançamento de um livro. Queria até dizer que a gente está organizando, né? Não, mas a gente vai fazer. Quando a gente voltar, a gente faz. A gente faz a nossa roda de conversa. Justamente com esse título, Geografia Marinha. Né? Então, a gente vai voltar. Quando tudo voltar, se Deus quiser, a gente faz a nossa roda de conversa e você apresenta o livro, lança o livro pra gente. Eu queria te dizer que, além de estar muito grata por você ter aceitado, pelo nosso bate-papo, você falou que entrou em 2014 como professora. Mas eu estudei lá de 99 até 2000. Sim, quando eu entrei, você ainda era aluna. Que eu entrei em 2009. Né? Aí eu me lembro de você aluna. Olha só. Eu não me lembro muito de você. Eu acho que você ficava lá dentro. Lá dentro. Sempre fui da parte técnica, né? Aí eu me lembro de você enquanto aluna. E eu entrei grávida, então eu fiquei de licença depois. Mas eu me lembro de você aluna. Então, assim, já tenho 11 anos de UFRJ e a gente já se conhece desde então. Então, assim, eu queria te agradecer por esse bate-papo, por mostrar um pouco do seu trabalho, né, pra gente, por ter dado a ideia do Por Dentro do Departamento. Prepare-se, professores. Te parabenizar pelo seu dia, parabenizar todos os professores, todos os geógrafos do nosso departamento e do Brasil inteiro, né? É uma profissão que tem uma importância gigantesca, né? Porque faz a gente compreender um pouco melhor a sociedade que a gente vive, seja da forma física, seja da forma econômica, política, seja qual for o âmbito da geografia, faz a gente entender e questionar um pouco mais a sociedade que a gente vive. Então, assim, é uma profissão que traz um horizonte muito grande para a gente, que beneficia muito a sociedade como um todo. Então, assim, parabéns. Muito obrigada mesmo. E, assim, espero que a gente possa tão logo se encontrar, né, para a gente poder colocar os outros projetos para frente, né? E isso. Eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Que bom. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz também dessa oportunidade de estar falando, né? Acaba que é bem interessante mesmo, como você falou. Acaba sendo uma boa oportunidade. Eu vi aqui que alguém perguntou alguma coisa, mas eu não sei se... Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Peraí. Um falava do derramamento de óleo. Peraí, eu não vi isso, peraí. Mas já passou faz um tempinho. Não, mas aqui a gente consegue, por dentro... Não, peraí. O departamento... deve ser derramamento de óleo no Nordeste atingiu muito a costa do Nordeste no final do ano passado. O que ela pode dizer sobre o episódio?
Sim. Eu falei, até mencionei rapidamente, né, mas já de um outro ponto de vista, foi um grande desastre, né, ambiental que a gente teve, talvez o maior desastre ambiental do nosso litoral, com certeza. Saiu uma publicação muito interessante, fazendo um resumo, assim, desse desastre, falando que não é só um desastre ambiental, mas também um desastre político, porque o tempo de demora de ação foi absurdo, né? E aí, assim, até hoje a gente não sabe quem foram os responsáveis, É mas isso verdade. pode ser difícil mesmo. Agora, não é a justificativa para ter demorado tanto para agir. Porque a gente tem no país, assim, o Ministério do Meio Ambiente é obrigado a fazer um estudo para cada região do país, isso está pronto. Eu participei, inclusive, dos que eu fiz aqui para o Rio de Janeiro, vários colegas meus participaram no Nordeste, que é o Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Derrame por Óleo. Então, isso tem para cada bacia oceânica brasileira. Né? Então, nesse Atlas, a gente tem as áreas mais vulneráveis, as áreas que precisam de um acesso específico para chegar, as áreas com um tipo de equipamento que precisa levar para tirar o óleo. Né? Tudo isso já está. Né? Já tá Só que feito. estava desarticulado, estava completamente desarticulado, porque eu tinha sido extinto o grupo de trabalho justamente dessa área de derrame por óleo, tinha sido extinto, como vários outros tinham sido extintos. E aí não tinha articulação, o Ministério do Meio Ambiente não podia fazer nada. Eu conheço algumas pessoas que falaram, olha, a gente está sem ação. Né? A perguntarem, sim, todos os atlas estão em versão digital, no site do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Então, qualquer um que quiser pode entrar lá e procurar. E são cartas, eu não lembro se é Atlas ou cartas de sensibilidade de derrame por óleo, acho que é isso. A Petrobras aqui no Rio fez diversas versões também. Então, a gente tem, sabe, informação, tem dados. Teria pessoas, pesquisadores, podendo atuar nisso. Mas não estava articulado. Então teve que as pessoas irem lá, tirar o óleo com a mão, desesperados. E aí vem a questão também da geografia marinha. Por que a gente não fala só em geologia ou biologia marinha? Porque tem as pessoas, né? Imagina o quanto que afetou a pesca, o turismo, as cidades pequenas, por exemplo, do Ceará, que vivem exclusivamente de turismo. Aí foi em setembro que aconteceu o derramamento, mas ele durou até o final do ano. Até Chegando dezembro no lá. verão, o desespero de não acontecer o veraneio, né? Quantas pessoas vinculadas, empregadas no veraneio que estariam prejudicadas por conta desse derrame, né? Enfim, então, acho que é isso. Foi um derrame realmente um enorme desastre ambiental. Muito, muito triste. E tem documentos, né, que poderiam ajudar e não foram Sim. usados, né? Feitos para isso, inclusive. Planos aliás, não só documentos, tem uma lei, que é o Plano de Contingência de Derramamento por Óleo, existe já. Nossa, Essa lei, uma lei que já prevê todos os passo a passo. Tudo está previsto. Né? Então, justamente porque em 2000 teve um enorme derramamento de óleo na Baía de Guanabara. E isso estimulou todos esses instrumentos para evitar que um novo derramamento não tivesse ação. Mas, infelizmente, o se resultado não tivesse foi. sido usado esse documento, talvez não teria causado tantos danos como causou. E nem teria demorado Certamente. tanto, né? Foi de setembro a Pois é. dezembro, eu me lembro muito bem. Ficou muito tempo. E as pessoas não sabiam o que fazer. Sabe, eu me lembro, eu faço parte de várias redes sociais, vários grupos de WhatsApp, né? E aí, lá do Nordeste, as pessoas, olha, alguém sabe como é que a gente faz para tirar o óleo do estuário? Porque está entrando aqui no estuário e afunda. E as pessoas estavam desesperadas, não sabiam o que fazer. Aí eu consultei uma amiga minha do Amapá, porque lá, né, ela sabia como lidar com isso, aí ela foi e falou o que tinha que fazer, entendeu? Mas assim, como assim, entendeu? Cadê as pessoas que trabalham com isso? Cadê a organização para resolver? Não pode ser assim, né? Não teve mesmo, não teve um plano de Foi. ação definido, não teve, não. Esse artigo da Nature que eu falei, se não me engano é Nature, depois se alguém quiser me escreve e eu mando, enfim, a gente dá um jeito, porque ele trata de todas essas questões. Ele explica o que foi o derramamento, fala o que o governo não fez,
enfim, fala as leis que existiam, é bem interessante. Então, Flávia, mais uma vez, eu só Obrigada. tenho que te agradecer. Agora você pode cuidar lá dos seus pequenos, né? Porque a gente tem os nossos pequenos Sim, que ficam cuidar deles agora esperando no a final gente do dia. terminar. Mas assim, eu queria te agradecer mesmo, dizer que foi uma honra conversar com você no Dia do Geógrafo e que a gente fechou o nosso Para mês, mim foi. com chave de ouro, né? Muito obrigada mesmo. Nossa, fico E que a emocionada. gente. Não, mas assim, a gente poder trazer uma professora nossa, né, que a gente está ali durante todo o dia, e todos os dias a gente vê, a gente conversa, e a gente trazer nesse dia, acho que uma forma de homenagear todos os nossos professores, né, do nosso departamento, e todos os professores, né, que a gente tem pela geografia do Brasil todo. Então, foi um prazer muito grande e muito obrigada. Continue assim, que vamos ter uma biblioteca sempre maravilhosa. Se depender de mim, a gente vai estar sempre buscando coisas Legal, novas. Tá bom? legal, legal. Obrigada. Obrigada a Boa você. noite. Boa noite, se cuida, a gente se vê logo, logo. Tá bom. Tá, Tchau, tchau, tchau. Flávia.